Eu sou Arthur e a verdade é que sou conhecido por ser um empresário frio e calculista. Não é que eu queira ser assim, mas a vida me moldou desse jeito. Nas negociações, me chamam de gênio, mas se você olhar mais de perto, vai perceber que por trás desse profissional de sucesso existe eu, um cara que vive cercado por números e contratos, mas que é um enorme vazio por dentro. A verdade é que eu só me preocupo com o lucro, o que traz para mim a segurança que sempre busquei, sempre pensando em como aumentar minha renda e minha influência. Esqueci, ou melhor, evitei de sentir emoções de verdade. Ninguém sabe disso. Para o mundo, sou um empresário totalmente bem-sucedido e forte, mas a realidade é bem diferente. No fundo, tem um eu lá dentro que só quer se preservar, que tem medo de se machucar, de ser deixado para trás. Essa proteção que criei em torno de mim se transforma em uma armadura que me impede de me conectar de verdade com as pessoas. Relacionei-me com o trabalho e o dinheiro, assim não precisaria lidar com sentimentos complicados. Com isso, os relacionamentos se tornaram coisas passadas, algo que eu não deixava tocar. O olhar dos outros que se espera carinho ou compreensão me fazia ficar ainda mais distante de tudo. Era mais fácil evitar o amor, evitar as pessoas. O que eu mais queria era que ninguém visse além do homem de negócios que sou. Porque se vissem, o que encontrariam? Um cara que tem medo de mostrar suas fraquezas, que teme que um dia alguém chegue ao fundo do poço de solidão em que me joguei. A ideia de uma conexão emocional me parecia tão distante quanto uma estrela no céu. Afinal, quem segura a fragilidade de ser humano em um mundo que valoriza a força, a invulnerabilidade? Fui forjado por cicatrizes do passado que não consigo esquecer. Uma traição, uma dor em como foi difícil lidar com tudo isso. Às vezes, fico pensando se a liberdade de amar vale o risco de ter o coração partido novamente. A última vez em que alguém ganhou meu amor, me deixou de lado. Desde então, decidi que proteger meu coração era a melhor solução. Ao invés de envolvê-lo, deixei que o gelo me aquecesse, ao menos eu pensava que era assim. Foi em uma exposição de arte que conheci Clara. Eu estava lá por razões de negócios, como sempre. Mas ao entrar no espaço cheio de cores e emoções, algo chamou minha atenção. Clara estava de pé ao lado de uma obra que parecia pulsar vida. Ela tinha uma maneira única de falar. Suas palavras dançavam com uma energia que eu não via há muito tempo. O que você acha? Perguntou ela, com um brilho no olhar, enquanto apontava para uma pintura vibrante de uma paisagem cheia de vida. Tentei disfarçar, mas senti uma vibração estranha no peito, algo que eu não conseguia entender. É interessante. Eu respondi, com um tom neutro, mas ela pareceu captar que eu não estava sendo totalmente sincero. Se você parar para olhar, realmente vê o que está além da superfície, ela disse, com um sorriso que parecia aquecer a sala. Era como se Clara tivesse um talento especial para enxergar além das máscaras que as pessoas usam. A partir desse momento, a conversa fluiu como se fôssemos velhos amigos. Fomos falando sobre sonhos, sobre o que realmente nos movia, e me peguei revelando coisas que escondia até de mim mesmo. Falei sobre o que queria para o futuro, sobre a vida que estava levando, e como tudo parecia tão sem emoção. Ela me olhou nos olhos e disse: a beleza da vulnerabilidade é que ela nos conecta de verdade. A vida não é só sobre o que fazemos, mas sim sobre quem somos. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Afinal, eu estava tão preso na ideia de ser forte, que havia esquecido o valor das fragilidades. Naquele instante, senti algo derretendo dentro de mim. A armadura que eu havia usado por tanto tempo começava a rachar. Clara não era só uma artista, ela era um reflexo de tudo que eu não deixava sair. É difícil abrir mão do controle, não é? Ela continuou, e mesmo que eu não respondesse, a certeza da resposta estava clara em meu olhar. Eu queria me abrir, queria sentir o que ela estava sentindo. Havia calor ali, algo que eu não sabia que desejava tanto, mas ainda me sentia inseguro, hesitante. Como poderia confiar em alguém novamente, ainda mais depois de tantas desilusões? Mas com Clara, era diferente, mesmo em tão pouco tempo. Pensei que talvez, só talvez, fosse possível encontrar alguém que pudesse me mostrar o caminho até o amor que eu nunca me permiti sentir. Conforme os dias foram passando, minha conexão com Clara cresceu de uma forma que eu nunca imaginei. Eu estava me permitindo sentir coisas novas, alegria, carinho e até medo de perder tudo isso.
Nas nossas conversas, aprendi a deixar algumas barreiras de lado e a mostrar quem eu realmente era. Clara tinha esse jeito de iluminar tudo ao seu redor. Cada vez que ela sorria, eu esquecia das preocupações, e por um curto momento tudo fazia sentido. Mas a verdade é que eu ainda lutava internamente. A ideia de abrir completamente meu coração era estranha e assustadora. E no fundo, havia essa sombra do meu passado que não me deixava em paz. Enquanto tudo parecia perfeito, algo permanecia sufocando minha felicidade. A última coisa que eu queria era que Clara descobrisse os segredos de família que eu tinha guardado às 7 chaves. E então, o inesperado aconteceu. Um dia, Clara me perguntou sobre meu passado. Ela estava dando uma olhada em alguns arquivos antigos e mencionou um nome da minha família que estava em uma ligação entre os documentos. Quem é essa pessoa? Ela perguntou, com um olhar curioso. Naquele momento, meu coração disparou. Era como se uma bomba tivesse estourado dentro de mim. Meu passado estava exposto, e eu sabia que não podia fugir mais. Fui tomado por uma mistura de medo e raiva. Eu não queria que ela soubesse que minha história era marcada por tragédias. Algo dentro de mim gritou para me proteger, mas ao mesmo tempo, eu não queria mentir. Então, entrei em um labirinto de lembranças e segredos que estavam enterrados sob camadas de dor. Comecei a explicar que minha família não era o que parecia. Meu pai, ele fez coisas terríveis no passado. Ele prejudicou pessoas, e Clara, uma delas foi você, sem eu saber. E nesse momento, percebi que a ligação dela com minha vida não era só uma simples coincidência. Os olhos de Clara brilhavam, mas ao mesmo tempo pesavam. Eu sabia que a revelação daquele segredo não mudaria apenas a minha vida, mas tudo ao nosso redor. A inocência do nosso amor estava sendo testada por fantasmas que eu preferia manter enterrados. Me sentia perdido, com a certeza de que essa verdade poderia ser a razão da nossa ruína. E o que mais me assustava era que eu ainda não tinha certeza se nosso amor resistiria a esse choque. A revelação do segredo começou a me consumindo por dentro. Eu sentia como se estivesse carregando um peso insuportável nos ombros. Clara não precisava saber tudo. A última coisa que eu queria era causar dor a ela, mas a verdade era que a sombra do meu passado estava jogando uma nuvem pesada sobre nosso relacionamento. O medo e a insegurança estavam de volta, e só de pensar na possibilidade de perder Clara me deixava angustiado. Aquela noite foi longa e cheia de pensamentos confusos. Eu passei horas pensando no que fazer. De um lado, tinha a família que sempre controlou minha vida, moldando quem eu sou, me fazendo acreditar que as emoções eram fracas. Do outro, tinha Clara, uma luz que começava a brilhar em um mundo tão escuro para mim. O amor dela era como um respiro de ar fresco no mais profundo deserto do meu coração. Eu percebi que não podia escolher os laços familiares que me mantinham preso à frieza de viver uma vida sem amor. A verdade é que meu passado sempre foi um fardo, e queria me libertar disso. Lembrava de cada cicatriz emocional, de cada vez que optei por me fechar, e percebi que não era assim que eu queria viver. Clara não era apenas uma artista, ela era um convite à vida, ao amor e à vulnerabilidade. Tive que encarar essa verdade, que mesmo cheio de medos e inseguranças, eu poderia me permitir sentir. Claro, era mais fácil ficar na zona de conforto, mas o que eu realmente desejava era aquela nova chance de amar, de ser amado. Lembrei das palavras de Clara sobre a beleza da vulnerabilidade, e como isso poderia nos conectar ainda mais. Então, tomei coragem. Um dia, decidi falar com Clara e compartilhar tudo o que guardava. Quando eu olhei em seus olhos, senti que podia confiar nela. Clara, você precisa saber que o meu passado é complicado. As sombras que sempre me perseguiram, e que minha família está envolvida. Mas ao mesmo tempo, a sua presença me faz acreditar que vale a pena enfrentar isso com você. Abracei Clara, e pela primeira vez em muito tempo, eu me senti um pouco mais leve. O apoio dela me fez perceber que aqueles fantasmas não eram mais impossíveis de enfrentar. O amor tinha esse poder de cura que eu nunca imaginaria que poderia ser real. O dia do confronto finalmente chegou, e uma onda de ansiedade me dominou. Olhei para o espelho daquela manhã, e vi um homem que já não queria ser mais. Eu havia passado tanto tempo fugindo do meu passado que em algum momento, comecei a acreditar que podia escapar dele para sempre. Mas ali estava eu, diante do espelho,
percebendo que a única maneira de seguir em frente era confrontar o que eu sempre evitei. Minha família era um grande nó de segredos e mentiras, e eu estava prestes a desenrolá-lo. Cheguei à casa dos meus pais com o coração batendo forte. A cada passo que eu dava, a incerteza me consumia. E se eles não entendessem? E se fosse pior do que eu esperava? Mas eu sabia que não poderia deixar o medo me governar outra vez. Clara, com seu amor e apoio, me deu a força que eu precisava para encarar essa realidade. Quando entrei na sala, vi meu pai, minha mãe e meu irmão, todos ali, aparentando uma calmaria que só existia na superfície. Comecei a falar e colhi coragem em cada palavra engasgada que saia da minha boca. Chega, preciso da verdade, disse, com a voz firme. O silêncio se estendeu por alguns segundos que pareceram horas. A conversa logo escalou e as verdades começaram a ser lançadas. Eu falei sobre as decisões erradas que havia tomado, as vidas que minha família destruiu, e como isso tinha afetado não apenas a vida de Clara, mas a minha também. As expressões em seus rostos variavam de surpresa a defensiva. A tensão estava no ar, e eu podia sentir o coração acelerado. Mas não importava, eu precisava libertar aquele peso que por tanto tempo carreguei. Foi então que minha mãe, com lágrimas nos olhos, pediu perdão por tudo. Aquilo me pegou desprevenido. Eu sempre esperei que a raiva tomasse conta da nossa conversa, mas a dor dela parecia real, e ao mesmo tempo, a minha também. A culpa cresceu dentro de mim, pois percebi que por mais ferido que eu estivesse, a dor dela também era parte desse quadro. Senti uma mistura de mágoa e esperança. E no fundo, algo começou a mudar. Confrontar minha família foi mais do que abrir velhos ferimentos, foi uma jornada para encontrar a força que eu precisava para me reconciliar. Eu sabia que a decisão final seria minha, continuar amarrado nesse ciclo de dor do passado, ou dar uma chance ao amor com Clara. Assim fui tomado por um novo sentimento. O amor que começava a crescer com Clara me impulsionou a escolher a reparação. Não queria mais viver sob o peso das memórias ruins. Eu estava pronto para buscar a verdadeira felicidade, mesmo que isso significasse enfrentar tudo. Posso não ter todas as respostas, mas decidi que a única certeza que eu queria era de estar ao lado de Clara, superando os traumas juntos. Depois daquela conversa tensa com minha família, eu sabia que tinha que ser 100% honesto com Clara. Era a única forma de realmente seguir em frente. O amor que tínhamos construído não poderia ser baseado em meias-verdades ou segredos. Afinal, o amor é feito de sinceridade, e eu estava determinado a dar esse passo, mesmo que estivesse com medo. Decidi que não ia deixar que o passado dominasse a minha vida mais. Então, numa noite tranquila na nossa cafeteria favorita, com cheiro de café fresco no ar, sentei em frente a ela e respirei fundo. Clara olhou nos meus olhos com aquela curiosidade que eu tinha aprendido a amar, e ao mesmo tempo que me deixava nervoso. Era hora de falar a verdade. Clara, há algo importante que preciso te contar. Comecei, sentindo o nó na garganta apertar. O coração batia descompassado, mas eu continuei. Meu passado é complicado. Minha família cometeu erros que machucaram pessoas, e você foi uma delas, sem saber. Não queria que isso te afetasse. À medida que eu falava, conseguia enxergar a transformação na expressão dela. O olhar de desprezo que temi não apareceu, ao contrário, ela ficou pensativa. Clara ouviu cada palavra e mesmo com a dor que eu achava que ela sentiria, vi esperança na maneira como ela reagiu. Arthur, eu aprecio você por ter me contado isso. Eu não quero que o seu passado nos defina, ela respondeu, com uma calma que me surpreendeu. Senti uma onda de alívio. A conexão entre nós era forte o suficiente para enfrentar essa tempestade. E naquele momento, percebi que o amor realmente podia curar velhas feridas. Juntos, começamos a trabalhar nas nossas cicatrizes. Encontramos espaço para conversar sobre o que cada um sentia, o que vivemos até ali, e como queríamos construir um futuro juntos. Houve lágrimas, risadas e muito calor humano entre nós. Com cada conversa, essas feridas foram se fechando, e os medos, aos poucos, davam espaço para a esperança. O amor estava ali não só para curar, mas também para libertar. Refletir sobre nossa jornada me trouxe uma nova perspectiva. Talvez o amor mais puro e verdadeiro seja o que vem da vulnerabilidade.
Com o tempo, também aprendi que enfrentar a dor não significa desistir da felicidade. Essa seria, na verdade, a estrada mais importante que eu poderia tomar. O olhar de Clara já não representava apenas carinho, mas também um novo começo, uma nova vida, onde o medo não é um obstáculo, mas um desafio que enfrentamos juntos. A história que antes parecia um labirinto escuro agora se iluminava. No fim, tudo que eu sempre quis estava ali: amor, conexão e a coragem de recomeçar. Eu sabia que o caminho ainda poderia ter pedras, mas estava disposto a percorrê-lo ao lado dela, porque o amor realmente tem o poder de curar e libertar. Se inscreva no canal, deixe seu comentário.